O universalismo crístico para o despertar da consciência. A gente vai fazer uma retrospectiva rápida aqui para dizer que o ser humano sempre buscou a natureza, buscou conhecer Deus. Sempre. Lá nos primórdios, se você for abrir os livros de histórias, né, das religiões e dos mitos, as crenças religiosas, nós vamos encontrar que a natureza muitas vezes ela era o próprio Deus. Isso significa dizer que essa questão da espiritualidade, ela sempre existiu. Só que ela era tratada de uma forma totalmente religiosa. Isso aqui no passado era sinônimo, espiritualidade e religião era a mesma coisa. Tudo que se referia a meditação, oração, introspecção e muitas práticas que a gente faz hoje aí, era rotulado ou classificado dentro de algum segmento religioso. Sabe? Tipo fazer caber? Isso é aqui, como se fossem caixinhas. Sendo que na realidade, não há essa vinculação igual nós propusemos, nós seres humanos lá atrás. Então nós temos, por exemplo, algumas religiões aí verdadeiramente constituídas, né? A começar do hinduísmo, judaísmo, budismo e aí vai. Olha quanto tempo. Essa aqui é a primeira religião que teve no mundo. 15 anos antes de Cristo, legalmente constituída, nós tínhamos o hinduísmo. A gente está falando das legalmente constituídas, tá, isso. Gente? Adoração ao divino, adoração, a gente sabe que tem várias e possivelmente até anteriores. Se perde, né, na história da humanidade. Isso faz parte do ser humano. O ser humano sempre buscou por isso. Por quê, hein, gente? Porque nós somos espírito. Simples. Só por isso. Não tem como fugir disso, embora muitos tentem, né? Quando o ser humano se distanciou de Deus, da sua essência natural, que é espiritual, permitiu que o ego negativo prevalecesse. E aí começou o problema. Aí nós entramos num período de separação. Essa separação, a gente viveu isso recente aqui no Brasil. Tinha uma música de um cara, eu não lembro o nome, eu era muito criança. Tudo é uma questão de não ser, ou tudo é uma questão de ser. Oi? De manter a mente quieta. De manter a mente quente, a coluna ereta E o coração tranquilo. Rapaz, o cara foi endemoniado. O cara é um demônio. Ele estava numa posição de lótus ereta para meditar calmamente. Só isso. Eu era criança, eu não sei se ele, né? Mas a letra da música eu sei que era essa. Tudo uma questão de não ser, de manter. Tranquilo. E a gente, mais uma vez, pela separação, rotulou o cara como... Aí tem aquela outra fase, né? Tudo é feio aos olhos. Quando eu não entendo, eu acho feio. Quando eu não reconheço, eu acho feio. Então, é a necessidade de se ler mais, a necessidade de procurar, de rodar. Essa é a necessidade que a gente tem. É por isso que a gente constrói o Alzheimer. Porque a gente fica só no que já conhece. Gente, a gente tem que ampliar. São dois movimentos. Contração e a expansão. Se um deles começa a ficar atrofiado, a tua saúde corporal vai embora. Tudo é uma questão de manter. Voltando na Idade Média, em 476 depois de Cristo e as Cruzadas, esses dois eventos aqui, gente, ó, é onde separou-se mais profundamente o ser humano da espiritualidade. Aqui foi o ponto de cisão total. A vida não valia nada. Cortava-se cabeças por 100 réis.
Ou seja, o ser humano passou a ser visto como um mero corpo e mais nada. Então foram períodos bastante trágicos, né? E aí começou-se o quê? A visão distorcida. Por quê? Preciso destruir, preciso dominar, preciso ter o poder. Nós estamos vivenciando isso agora, aos nossos olhos, olhos vistos. Voltando na Idade Média, voltando no primitivismo, onde nós já tivemos um dia e que graças a Deus nós evoluímos e não precisamos mais disso, né? Esse período aqui, ó, qualquer motivo era motivo para discordância religiosa em nome de Deus. Então, nessa época, em nome de Deus, podia se matar, tirar a vida do outro e ainda oferecia como um sacrifício. Oferecia-se como um sacrifício aos deuses. Como o sangue dos astecas, né? O sangue, tiravam aquele sangue daquela pessoa, que aquilo tinha um poder divino. Tirava a cabeça para tirar o sangue. E muitas culturas religiosas antigas, né, os astecas é um exemplo, fazia isso com a maior facilidade. Naquela época, era o que se conhecia. Então, vejam o quanto isso evoluiu. Tem uma outra coisa, acho que, né? Uma vez a gente estava viajando no Peru, não sei, o nome daqueles lugares lá é tudo difícil. E o guia falou pra gente, né, da violência dos espanhóis, contando a história do país, e ele falou que a palavra pagão, para eles, tem um significado muito diferente do que foi trazido para nós aqui. Pagão era aquele que pagava a terra. Pagão, pagar a terra. Lá eu dei o sol, Deus lua. Pagar o alimento que a terra me dá, que enche o meu bucho. Ele disse que lá tem alguns dialetos, né? Quechua, não sei os outros. E era pagar a terra. E a gente trouxe isso para cá como não acreditar em Deus, não ser batizado, ser pagão e tal. Distorção, né? Distorção. Tá aí, a gente vai vivenciar agora a Páscoa. A gente tem vários textos hoje, a gente não sabe qual que é a verdade, do significado da Páscoa. Que era de um povo, de uma outra cultura, que os romanos foram lá e dominaram e colocaram e foram trazendo. Os romanos, eles iam se apropriando, né, das outras crenças e voltando a crença deles em cima. E foi essa que a gente recebeu. Seria uma fake news? Oi? É verdade. Ah, então é a primeira fake news. Algumas esculturas, inclusive, ou algumas construções, né? A metade original dos verdadeiros, né? Quem construiu, o povo inca, e acima dela uma construção espanhola. Olha que coisa simbólica, né? Mostrar o domínio. Você fica embaixo, eu em cima. E se a gente levar para a vida, quanto a gente já não viu disso, né? Então, em nome de Deus, acho que ele está sem pilha, Enoque. Em nome de Deus se fazia muita tragédia, né? Qual foi a consequência trágica de todo esse movimento que a gente acabou de falar? O corpo foi separado do espírito. O conhecimento foi separado da sabedoria. A ciência da espiritualidade. A justiça cega da cooperação mútua, que é o que a gente mais precisa. A individualização se separou da solidariedade. Não, meu pirão primeiro. O amor se distanciou da comunhão, tornando o ser humano individualista e distante de Deus. Talvez em algum momento aí, ou antes, ou foi fortalecendo, é uma divisão forte do mental e do coração. Porque, vamos lá,
Quando a pessoa é só mental na Idade Média, é parecido com a ação de um mental hoje. Quando a pessoa era só sentimentos, na Idade Média a pessoa é só sentimental, hoje é diferente. Na Idade Média, com certeza, ele não sobreviveria metade de um dia. Hoje também é assim. Então, essa divisão do mental e do emocional, da mente, do coração, as polaridades, que é um outro princípio que a gente vai falar depois, das polaridades, a gente tem que alcançar o equilíbrio. Senão o couro fica muito grosso, o corpo de dor fica muito forte. Aí tudo que eu leio, eu absorvo, não deixo chegar nada no coração. E vou adoecer mesmo. Couro grosso, ego forte. Pode passar, irmão. E a gente muitas vezes ainda fica se vangloriando disso, né? Eu aguento, o couro é grosso. Só que a gente esquece que a gente, além de adoecer o corpo, ainda adoece o sistema, aqueles que estão junto da gente. Depois disso, então, gente, começaram a aparecer várias religiões, muitas delas com deuses, né? Politeístas, vários deuses, muitas delas com um sectarismo absurdo, grupos divergentes. Claro, tudo isso por quê? Porque passou a predominar o ego humano. Mas como que o ego humano distorcido vai conseguir fazer uma religação com o divino? É muito difícil isso acontecer. E aí começou-se a separação total. Ou seja, ou você pensa como eu, como a minha crença, ou você não pertence. Mas aí agora, tomando emprestado um conceitozinho ali da consciência sistêmica, a gente sabe que todos pertencem. Queira ou não, todos pertencem, todos têm o seu lugar. Não adianta. Então, essa divisão, né, de todas essas religiões foram colocando as pessoas num estado de individualismo exagerado. Cada um só tomando conta do que era seu e menosprezando aquilo que não ia ao encontro do que ele via, imaginava ou delirava, muitas vezes. E isso foi, com o passar do tempo, persistindo. O tempo passou e aí agora nós estamos na atualidade. Tá ruim? Atualidade? Nós estamos fazendo aqui um histórico, uma retrospectiva. Tá marrom, né, gente? Não tá ruim, gente. Sabe por que não tá ruim? Porque nós evoluímos absurdamente. Nunca, em toda a história da humanidade, nunca houve tanta liberdade para você optar sobre a questão espiritual. Você pode estar aonde você quiser, no tempo que você quiser, conhecer o que você quiser, permanecer ou sair. Isso é maravilhoso. Alguém aqui já sabe de alguém, algum parente que foi jogado recentemente na fogueira? Eu também não. Antigamente era. Por muito pouco. Então hoje, você tranquilamente pode ouvir o seu filho, sua filha, seus parentes chegarem e falarem: nossa, que bacana, você viu isso lá na sua igreja, lá na sua religião? Eu vi isso assim na minha. É claro que e dá para conviver. A gente sabe das situações que acontecem nos talibãs e tarará, né? Mas hoje, se a gente for ver o tamanho do mundo, é um percentual menor, tá? Mas dentro da gente tem sempre um julgamentozinho. Como um resquício, né? Uhum. Hoje nós temos muita informação. A ciência e a espiritualidade estão começando a convergir, a ir para o mesmo ponto, né? A descoberta de muitos segredos, para aqueles que são mais curiosos, já devem ter visto aí, né? Os rolos de Nag Hammadi, as descobertas de muita coisa que ficou muito tempo
fechada. A ruína, a decadência das escolas herméticas. As escolas herméticas eram as 7 chaves. Nada podia ser dito, nada podia sair da porta para fora, porque você era um escolhido para estar ali. Então, se você saísse dali para fora e comentasse com alguém o que foi discutido ali dentro, você não podia pertencer mais. Você revelou o segredo. Eu fiz parte de uma escola há 4 anos. A sede dela era no México, uma escola hermética. Eu aprendi muito, viu, gente? Aprendi muito. Sou muito grata com muita coisa que eu aprendi lá. E na ocasião, tinha algumas práticas que nós éramos obrigados a fazer para adquirir disciplina. Ó, quem não desse conta não ficava, ia embora. 5 horas da manhã era a aula de yoga. E nós tínhamos que ficar e fazer. Banho gelado antes, banho gelado depois. Coisa de louco, né? Eu fiquei 4 anos. Aí vocês vão falar assim, ó, mas por que você saiu? Porque você começa muitas vezes a ver vários pesos, várias medidas num lugar só. Você pode, Adriana. O Enoque não. Por quê? Eles estão no mesmo patamar, na mesma congregação, né? E aí então você vai usando o discernimento para ver o que faz sentido e o que não faz mais sentido. E o que não faz sentido, gente, sem medo de ser feliz, descarta. Para que vai carregar peso? Tira esse peso. Busca um outro local, busca uma outra opção. Mas busca. É preciso que você esteja em alguma conexão. Mas calma, eu não estou falando ainda apenas na religião. Nós vamos chegar aonde é que a gente quer, que é o ser humano integral, que é o que todo mundo pretende ser. É um caminho de retorno. Então hoje, gente, vivendo o mundo que nós vivemos hoje, nós precisamos de uma atualização dos tratados espirituais urgentemente. Eles estão ultrapassados, obsoletos, em muita coisa. De todas as culturas, todos os povos. Então, precisaríamos fazer uma revolução desse modelo vigente. Se cada religião constituída mantiver os dogmas exatamente como eles estão e sempre estiveram, elas vão ruir. Idêntico ao que aconteceu com as escolas iniciáticas, as escolas herméticas. As escolas herméticas, hoje elas não se sustentam se elas não abrirem. Então, como eu dei o exemplo agora mesmo, quando você vai num lugar e você percebe que tudo é secreto demais, que você não pode falar, pois se você, o maior prazer que você tem é distribuir o conhecimento para as pessoas que você quer bem. Imagina você ter que manter um segredo disso. Ninguém é o eleito desse jeito. E aí você vai fazendo as suas escolhas, de acordo com o momento que te cabe, o momento que você vive. A gente não precisa eternamente fazer a mesma coisa. A gente vai experimentando. Nós estamos aqui no mundo é para experimentar, passar pelas experiências, né? Mas como então que a gente pode fazer isso? Bom, libertando do mundo ilusório. Agora a gente aprofunda um pouquinho mais, né? Mundo ilusório. O mundo que nós vivemos é um mundo mental. Nós vamos ver isso numa outra palestra depois mais a fundo, né? Isso é um princípio. Isso é uma lei. Isso mesmo. E nós vamos observar que o que o mundo tem de mental é simplesmente uma ilusão. Por isso é que tem muitas culturas religiosas que explicam para nós
que a gente tem que trabalhar o desapego. Porque nada é para sempre. O ilusório impera. Hoje eu vivo de uma maneira que cabe dentro da minha necessidade. A gente se apega muito por necessidade. Então o mundo é ilusório e é mental. Quando nós mergulhamos em uma nova vida, a nossa mente fica aprisionada àquela realidade material. Mas que realidade material? Eu estou tocando, aqui eu estou tocando. Você toca, mas se você for olhar num pano de fundo, aí nós não vamos entrar porque já é filosofia, né? Senão nós vamos entrar no campo filosófico. Igualmente interessante, mas aquilo que se cria também descria. Essa palavra é minha. Acabei de inventar. Então, eu que falo, descria, bicicleta. Dissolve, desfaz. A gente pode fazer um novo, um diferente, em cima daquilo que a gente achava que era 100% verdadeiro. As pessoas veem o mundo de formas diferentes, vocês concordam? Claro, com certeza. Aqui, ó, nós estamos num grupo que tem pessoas aqui que pensam completamente diferente. Eu falei pensam, né? Pensar é mental, tá? E aí nós vamos então, de acordo com o que eu percebo de mundo, é que eu vou alcançar o limite da minha consciência. Então, quando a gente fala em ampliar consciência, esse é o prazerzinho de casa de todos nós. Se for pra gente vir para o mundo e ir embora do mundo depois, igualzinho chegou, de que terá valido a vida toda que a gente esteve aqui? Para eu ampliar consciência, eu preciso trabalhar a minha percepção das coisas, das pessoas, do mundo. Sem a percepção, eu não evoluo, eu não vou para frente, eu não acelero, eu não engato a primeira. Porém, a percepção, no início eu tenho que ver como eu estou por dentro. Perceber o outro é fácil. Eu tenho que primeiro me perceber. Como eu fico com determinado assunto, com determinadas situações. Por exemplo, a gente agora tem visto alguns noticiários. Tem mais de 20 guerras pelo mundo. Mas a da Ucrânia e da Rússia está mais em ênfase. E como a gente fica quando percebe uma notícia que caiu uma bomba, que morreu, e é uma notícia, né, impactante, forte, tem criança, tudo que tem criança é mais intenso, como que eu fico? Eu coloco na normose, normal, é guerra, é isso, aquilo, eu tento fugir, eu entro num tremor, aquilo me perturba. Hoje os sinaleiros de trânsito estão cheios de pedinte. Cada sinaleiro que a gente para tem 1, 2, 1, 2, 1, 2. Né? E agora eles estão vindo com plaquinhas também, globalizou. Estão vindo, por favor, eu preciso. Né? E é sério, precisa mesmo. Como que eu fico? Eu paro o carro antes, vou chegando devagar, eu já começo a falar, meu Deus do céu, ela vem pedinte. Né? Aí, não tem nada aqui não. Tem as ordens da ajuda, tem a compaixão e tem meu couro ficando grosso. Então, para perceber o outro é melhor a gente se perceber primeiro, porque para o outro vira julgamento. Um exercício bem simples para nós fazermos aqui, para ver como é que está, por exemplo, o treino da sua percepção. O que é? Você vai ler em voz alta as cores que você vê e não o nome da cor que está digitada. Primeiro exercício da percepção. Quem se arrisca? Aí eu vou... Vamos lá, Elza. Isso, vamos lá, mostra que você é boa mesmo. Quero ver. Quer levantar aqui, Elza? Um pouquinho de coaching, gente. Vamos lá, levanta, Elza, vem pra cima. Confio em você. Sei que você vai errar a quarta. Falar a cor. Isso, para você falar a cor que você vê e não o nome da cor que está digitado. E rápido.
Verde, vermelho, azul, amarelo, azul, roxo, vermelho, azul, verde, roxo, vermelho, amarelo, verde, azul, roxo, azul. Foi bem, ela foi até aqui assim, ela foi bem, ó. Depois ela tropeçou. Passa o microfone ali para a Ingrid. Quem mais é bom aí? Quem mais é bom? Eu gosto de provocar. Gente, exercício de percepção é isso mesmo, é começar das coisas mais simples. E quando eu provocar, percebe como vocês ficam por dentro. Tá. Verde, vermelho, azul, amarelo, azul, preto. Pra mim eu vejo preto. É preto. Né? Vermelho, azul, verde, preto, vermelho, amarelo, azul. Não, ainda não. Mais alguém? Quem mais Alguém é bom que tá aí? em casa e quer abrir o microfone e falar? Bora, gente. Quem é bom aí, ó? Se alguém estiver em casa e quiser abrir o microfone, tá valendo. Mas tem que falar rápido? Claro. Ninguém de casa quer falar não, gente? Eu, se fosse vocês, eu aproveitaria. Ninguém tá vendo vocês aqui? Ok, Rosana, segue. Vamos lá. Verde, vermelho, azul, amarelo, azul, preto, vermelho, azul, verde, preto, vermelho, amarelo, verde, azul, preto, azul, vermelho e Laranja. verde. Só tropeçou em uma. Só tropeçou em uma. Rosana foi muito bem. A percepção de vocês está boa, viu, gente? Mais um pra gente fechar? Vamos lá. Agora, defensor do sexo masculino. Segue. Você é o? Lucas. Vamos lá, Lucas. Eu vou só chegar perto para ver se o... Falaram que o preto é roxo, eu não sei se eu estou longe. E Ah, não, é preto mesmo. É preto, é preto. Tá bom, a gente dá o desconto. Vamos lá, Lucas. Verde, vermelho, azul, amarelo, azul, preto, vermelho, azul, verde, preto, vermelho, amarelo, verde, azul, preto, azul, vermelho, verde. Daqui. Uau! Você trabalha com o quê, Valeu. Lucas? Ixi. Eu tô na transição de ciclo. Tá na transição do ciclo. Eu estava para publicar uma campanha. Eu estava para publicar uma campanha na área de marketing digital, né? Porque eu sempre tive aquele sonho, né? Hoje em dia é normal, cara, self-made man, né? A mulher self-made woman, aquela mitologia da pessoa empresária e tal. E eu busquei por muito tempo isso, né? E depois de muito tempo estudando, construindo uma máquina de vendas, né, que roda no automático, é um modelo de negócio que tem escala, então ele tem um potencial de crescimento muito grande e tal. E quando eu passei muito tempo construindo isso, quando eu fui lançar, na primeira campanha não funcionou, na segunda não funcionou, mas só que tem uma questão interessante. Quando eu senti que eu ia clicar em publicar, ia funcionar, eu não cliquei. Porque eu percebi que, na verdade, não era aquilo que eu queria. Eu achava que eu queria o dinheiro, mas não era o dinheiro. E eu via muita gente multimilionária, cara bilionário, falando, eu não preciso mais de dinheiro. Os caras soltando as coisas, fazendo doações absurdas. Aí eu pensava, o que está acontecendo? Você está entendendo? Por que o cara fez isso? Eu preciso percorrer todo esse caminho para entender o que esse cara sentiu. E quando eu comecei a me questionar isso, eu tive um sonho. É meio louco o sonho. Enfim, tem toda a história que me levou a vir para cá hoje, é porque eu também não quero tomar o tempo da palestra, né? Obrigado. O chamado
entendeu? Aquilo gritou. No sonho, eu vi uma nave, é muito louco, mas eu vi uma nave espacial brilhando, né? E eu fiquei com medo daquilo. Eu fiquei com medo. E eu saí correndo pro banheiro, me tranquei, porque a nave estava vindo atrás de mim. Me tranquei. E aí, eu senti a porta tremer. A porta estava quase arrumando a porta, tremendo, assim, tá. E eu ficava assim, mas só que tem uma coisa louca, eu sabia que eu estava sonhando. E aí eu acordei. Mentira. Aí eu esperei um pouco, a porta parou de bater. Né? Depois eu abri a porta e vi que não tinha nada de errado, eu estava em casa. Até que eu entendi depois o sonho. Era eu mesmo batendo a porta. A questão do alienígena, o estrangeiro, né? Na verdade, o estrangeiro não era estrangeiro. Era o meu eu verdadeiro que estava me puxando, ele estava quase arrastando. Eu entrei no Simpla, eu entrei no Google, eu pesquisei o lugar, eu precisava do lugar. Eu não estava mais agindo através da lógica. E apareceu esse instituto aqui. E eu entrei na página sobre nós. E quando eu vi o significado, porque da letra Aleph, eu falei, é aqui. Eu não cliquei em publicar a campanha, porque eu não estou preocupado com o dinheiro mais. Eu não preciso disso. Porque eu sei que eu não estou fazendo apologia à pobreza, não. Eu acredito que nós devemos ser prósperos, sim. Mas quando eu entendi que eu não precisava correr atrás do dinheiro para ele aparecer, eu soltei tudo. Eu soltei tudo. Como é que é seu nome mesmo? Lucas. Lucas. Será que esse alienígena, esse medo, esse banheiro, essa correria, foi o medo de ter que enfrentar todo esse dinheiro depois? Eu não acredito que seja o medo de enfrentar o dinheiro, As mas o situações. medo de enfrentar Dá um microfone. uma pessoa que não era eu. Exatamente. Porque eu não sou contra o dinheiro, eu sou a favor da prosperidade. Mas a questão que as pessoas estão buscando, muitas vezes a pessoa acha que é o poder, que é o dinheiro, que é o reconhecimento, mas não é isso. Ela está buscando ela mesma. Muito bom, Lucas, a sua percepção. Muito boa. Você deu uma aula de percepção aqui, né? Para todos nós. É isso. Perceber, gente, é isso. É você sentir o que faz sentido para você. Não é o que faz sentido para o mundo. Ele acabou de dizer, eu não estou preocupado com o que o mundo está percebendo. Eu quero seguir o que a minha percepção está me dizendo. Parabéns. Muito bom. Então, não está passando? Gente, não é simples um exercíciozinho desse? Tem um monte, viu? Aproveitem e façam esses exercícios de percepção, vão desenvolvendo muito, né, aquilo que a gente precisa aprender. Então as pessoas veem o mundo, acabamos de ver o exemplo aqui, né, na fala que a gente ouviu do Lucas, de formas diferentes, de acordo com a percepção que ela tem das coisas, das pessoas, do mundo, de forma geral. Enquanto o ser humano negligenciar o seu lado espiritual, ele vai sofrer com as armadilhas da mente. A nossa mente, ela é uma senhora feudal. O chicote está sempre na mão. Se a gente não percebe quando é que a gente está sendo dominado a seguir aqui, a seguir ali e ficar à mercê, se a gente não treina a nossa percepção, a nossa intuição, com certeza nós vamos ficar aqui no sofrimento com as armadilhas da nossa mente. É um treino mesmo, a gente utiliza muito pouco da nossa capacidade mental
né? Porque tudo aqui que nós estamos falando é mental, para que nós possamos perceber aquilo que é bom e aquilo que não nos serve mais. Mas aquilo que você passou até aqui também foi necessário para o seu aprendizado. Caso contrário, provavelmente você não teria chegado aonde você chegou. Mas urge que você participe através do treino da percepção. E aí nós temos mais algumas imagens simples, né? Onde a gente treina a nossa percepção. Gente, a internet está cheia delas, tá? Se vocês fizerem um pequeno exercício, né? Vocês vão ver. O que você vê aqui, Sandra, na primeira gravura? Rápido. Se fosse uma imagem do índio. Um índio. Uhum. Todo mundo vê o índio? Também. Ainda vejo mais também. O esquimó, né? Afinal, onde é que estão os olhos dessa garota, hein? Né? E o dessa aqui? Aberto ou fechado? Aberto, fechado, fechado, aberto. Gente, aberto ou fechado? Depende do ponto de vista. Mas que tá roxo, tá. Depende do ponto de vista. Tudo é relativo, né? Ora você vê ela com os olhos abertos, ora com os olhos fechados. E todas essas outras imagens que a gente tem aí, para a gente poder fazer o nosso treino de percepção, tá? Voltando agora à questão que nós estávamos falando, da questão da religião. A religião que existe, as religiões, que a gente já falou que segmentou, né? A gente dividiu muito. Aí eu pergunto, qual religião então que está mais próxima da verdade? Antes de responder, gente, a gente dividiu tanto e depois de dividir, sair dividindo e criando 1000 complicações, a gente chegou e partiu, vamos para autoajuda. A autoajuda passou a substituir as religiões. Então, quando eu vou ler autoajuda, quando eu vou ler isso, pronto, supriu a religião. Alguém concorda? Pode discordar também, gente. Sabe por quê? Porque eu não sou o dono da verdade. Para alguns, tudo bem. Para outros, de jeito nenhum. Marcelo, que absurdo. Tá tudo bem, gente. Tá legal. Qual religião está mais próxima da verdade? Todas e ao mesmo tempo nenhuma. Mas então como é que é isso, Adriana? É possível uma resposta assim? Claro que é. Né? Porque na verdade é tudo muito mais profundo do que a religião. Mas que verdades são essas que nós vamos falar já já? Todas elas, claro, a tarefa delas é trazer mensagens de paz, de amor a Deus, não é isso? O problema é que elas são limitadas nos seus conteúdos. Ela não contém a verdade total. Elas, vou pluralizar. As mensagens são belíssimas. E aquelas que são belíssimas, vejam vocês, que se tornam verdades absolutas. Por que verdade absoluta? Porque se reprisa em qualquer religião. Quer ver uma coisa? Amar a Deus. Todas as religiões, se você for buscar as Escrituras, a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Torá, e por aí vai, todos eles falam essa mensagem. Mas nenhum deles diz todas as mensagens. Por isso é que todas e ao mesmo tempo nenhuma está tão próxima da verdade. Então, eu posso dizer que as religiões estão certas dentro das suas verdades relativas. A verdade relativa, gente, ela tem a ver com o que eu considero legítimo. Então, eu tenho a minha verdade. Você tem a sua verdade. Ele tem a verdade dele. Todas essas são verdades, só que relativas. Pode fazer sentido para ele, mas não para mim. Então, são verdades relativas.
As religiões são assim. A grande maioria delas tem verdades relativas. E as verdades absolutas, aonde elas estão? É uma pergunta. Ninguém? Hã? Não existe verdade absoluta? Existe. Existe? Existe. Tem que buscar. Aonde ela fica? Aqui, Aqui aonde? dentro de mim. Aí é a da Valéria. A da Valéria pode não fazer sentido para mim. Então ela é relativa. E a absoluta? A verdade absoluta, o problema do mundo é que ele Acho que deu nós vamos vários usar de um nomes. microfone. Hã? Ele deu vários nomes para essa verdade absoluta. Então a pessoa vê o nome e fala, essa é a verdade absoluta. Mas Aqui é o microfone. O outro povo, Só um minutinho, o pessoal de casa não está Então ouvindo. ela continua sendo, não é uma verdade absoluta. Ela é uma verdade para aquele povo. A gente está falando de uma verdade onde é para todos os povos. certo, eu vou repetir isso para o pessoal de casa. O que eu estava falando era o seguinte, a verdade absoluta, ela está sim dentro da gente, ao mesmo tempo não está. Ela recebe vários nomes através de múltiplas culturas, múltiplos sistemas de crença. Mas o problema do mundo é que as pessoas enxergam isso como se fossem times de futebol, sendo que na verdade são diferentes linguagens para transmitir uma única ideia. E essa ideia, ela é inominável, porque ela é a força que sustenta toda a realidade. Mas só que ela é uma coisa que realmente a pessoa ela tem que mergulhar muito a fundo dentro de si para ela encontrar essa verdade, entendeu? E quando a gente tenta nomear ela, a gente a perde, porque ela não pode ser nomeada. Ela tem todos os nomes, Eu entendi. mas ao mesmo tempo ela não tem nenhum. E sabem por quê que Obrigada pela resposta, Lucas. Porque a verdade absoluta só está aqui, ó. A verdade absoluta é só na criação, só no Criador, só Deus. É possível que a gente conheça as verdades absolutas? A gente espera que sim. A gente espera que sim. Mas no mundo em que nós vivemos aqui, é um mundo composto por inúmeras realidades, verdades relativas. A absoluta, gente, é aquela incontestável. Incontestável. É aquela que ela vai ser absoluta no começo, no meio e no fim, que não vai ter fim. É interminável. Porque Deus é assim. Onipresente, onisciente e eterno. Aí sim, aí é verdade absoluta. No mais, nós vamos continuar nos degladiando nesse mundo. Porque a verdade relativa, ela pode contradizer aquilo que você tem como crença. Por isso, a verdade relativa das religiões é o que prevalece. E é por isso que as religiões se contrapõem tanto, quando na realidade elas poderiam unir as suas formas de se colocarem para o mundo, para as pessoas. Eu estou falando isso porque a nossa proposta aqui hoje é falar sobre o universalismo. Universalismo significa comunhão. Comunhão de todas as religiões. Quem sabe? Um dia nós vamos chegar lá? Acho que nós não vamos estar aqui mais. Mas as gerações que virão poderão falar das verdades relativas das religiões que um dia aconteceram na face da Terra como algo pré-histórico. Como algo pré-histórico para eles. Alguém perguntando, a natureza traz verdades universais, dia e noite, por exemplo. Sim, com certeza.
E aí nós estamos falando nos contrastes. Os contrastes também vão ser material de estudo nosso aqui nesse programa, tá, Angélica? Só um pouquinho, Angélica. Você falou da natureza traz verdades universais, dia e noite. Pois é. A cada ano que passa, a Lua vai se distanciando da Terra a alguns centímetros. A Lua se distanciando da Terra vai mexer muito no planeta, porque o planeta só tem, os mares só tem a subida das marés por causa da influência da Lua, uma série de situações. Então, as geleiras estão derretendo, o Sol está mais forte. Que verdade é essa? Que está sujeita a acabar. Pelo Sol mais quente, pela distância que a Lua está tomando, pelo que os homens estão acelerando um processo natural da Terra. Então, a natureza também agora tem a sua verdade relativa. Triste ouvir isso, gente. A verdade verdadeira mesmo, é que existe uma força muito maior organizando isso tudo. Na Via Láctea, nos outros sistemas, nos outros sóis, nas outras luas, nos outros universos. Essa é a verdade. Existe uma força muito maior, muito superior, arquitetando tudo isso aí. Para algum lugar a gente tem que ir. Com certeza, algum lugar vai ser, né? O resto todo são verdades absolutas, principalmente como a gente diz aqui nos atendimentos de constelação, principalmente, a justa razão. A minha justa razão de ter agido dessa forma. Ah, mas ela é real? Veio com a minha crença. O que é então religiosidade? Religiosidade é a submissão a um conjunto de regras pré-estabelecidas por líderes religiosos. Isso é religião. Religião é invenção humana. Né? Eu digo ali passado, por quê? Porque um dia isso aí vai ser passado. Volto a dizer, provavelmente não estaremos mais aqui, mas as futuras gerações nos dirão. E espiritualidade o que é? Um conjunto de perguntas internas que abrem as mentes e os corações para uma atitude mais consciente de crescimento interior. Então, analisa, percebe, observa. Você precisa hoje de uma religião ou de espiritualidade? Tem gente que precisa de religião. Está aqui no meio de nós. E está certo, gente. Não tem o errado. Não está condenando a religiosidade, não. Né? Pelo contrário. Mas a tendência é que a partir do momento em que nós vamos ampliando a consciência, mais a gente vai chegando aqui nesse lugar, ó. Tá? Uma atitude consciente de crescimento interior. Isso porque o homem religioso é escravo de modelos muitas vezes ultrapassados e dogmáticos. Já não atende mais 100% dos anseios. Por isso, a gente vê tanto jovem, mas isso eu falo por assistir. Os jovens procurando algo que eles não sabem dizer o que é e que não é religião. Vocês já viram isso? Eles falam, não é isso, não, também não é isso, não é isso que eu quero. Ele não sabe bem o que é ainda, mas ele está procurando. Ele está procurando o quê? Ele está procurando chegar aqui, ó, na espiritualidade, a conexão direta com o Criador dele, né? E o homem espiritualizado, então, é um ser livre que busca respostas. Às vezes a pessoa está numa situação lastimável de muita necessidade, ela vai recorrer ao conhecido. Ela vai bater lá na religião. Mas aí quando ela se estabiliza novamente, ela pode de novo alcançar a espiritualidade.
As religiões cada vez menos apresentam respostas satisfatórias, na medida em que a consciência se expande. Somente pelo viés da consciência é que a mudança interna pode acontecer. No terceiro milênio, as novas gerações vão deixar de lado o sentimento da religiosidade e submissão a dogmas e passarão a se dedicar à fé raciocinada, à busca da espiritualidade e à experiência com o divino. A gente já ouviu algumas experiências aqui hoje. Experiências, Jung chamaria de experiências luminosas. Ou seja, a experiência que eu tenho com o divino que só diz respeito a mim. Eu sinto a experiência e guardo para mim, porque ela vai ser eternamente importante. O Cristo já nos falava, Jesus Cristo, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? Em todas as escrituras em que a gente vê o conhecimento crístico, tá lá, isso aí, para a gente tem que procurar a verdade. Por que nós chamamos de universalismo? Porque abriga o saber de todas as religiões até que ocorra a grande fusão, a nova era. Aí, nessa fusão, é que nós chamamos de comunhão das religiões. Por que universalismo? Porque liberta os grilhões que nos aprisionam e que são criados pela nossa própria consciência, cheia de dogmas, de regras, de crenças ultrapassadas que não cabem mais. Por que universalismo? Porque os novos tempos exigem mudanças radicais de comportamento e de evolução de consciência. Aqueles que ficarem presos a dogmas religiosos, provavelmente eles vão ter mais dificuldade. A Terra é um planeta que também está em evolução. Se você não acompanha buscando as verdades cada vez mais próximas da criação, isso vai se tornando uma tarefa mais difícil. Por que crístico? Não quer ir, Enoque. Porque reúne mensagens de todos os emissários do Cristo. Gente, Cristo não era só Jesus não, tá? Jesus é um dos Cristos. Cristo significa Messias, aquele que foi o ungido. E nós tivemos alguns ungidos. Nós tivemos alguns Cristos planetários aqui. Como, por exemplo, Krishna, Moisés, Buda, Confúcio, o próprio Jesus, aí sim, o nosso Mestre Jesus, Maomé e tantos outros. Tá? Então, o Cristo, muita gente acha que é só Jesus, né? Nós não vamos aprofundar nisso aqui, porque não vem ao caso, não é aula de teologia. Mas vale a pena vocês pesquisarem um pouquinho, para conhecerem um pouquinho mais sobre essa questão de Cristo aqui na Terra. Por que crístico? Porque segue o caminho da união dos povos dentro do planeta e passa a ter a humildade de afirmar que nós todos estamos igualmente em busca da luz que nós somos. Ele não disse que nós somos a imagem e semelhança dele? Onde foi que a gente esqueceu? Precisamos resgatar isso. Por que crístico? Porque traz a compreensão que o Cristo prometido se manifestará por meio da comunicação entre os seres criados, entre nós, e não das religiões entre si. Uma vez eu tive com um professor da UNB, uma figura, e ele gostava de falar, ele já era idoso, acho que ele até já faleceu, e ele gostava de falar que ele era ateu. Todos os alunos chegavam para ele, que Deus, ateu, sou ateu, não tem religião nenhuma. E aí, ele era professor na área de biologia, então ele estava sempre levando os alunos para o contato com a natureza. E ele tinha uma chácara aqui perto de Brasília. O que ele fazia nessa chácara era um verdadeiro culto à divindade. Só ele que não sabia que ele acreditava em Deus, né?
ele homenageava através da natureza. Então, as ações são muito mais fortes do que as palavras. E outra coisa, gente, enquanto a lua não se distancia e o sol não acaba de queimar a gente, a natureza é o nosso Deus mais forte no momento, muito forte. Então, hoje se tem uma verdade, está na natureza. O dia que ela acabar, beleza, mas por enquanto é o que a gente tem de Deus. Então, meu irmão Inca, quando pagava a terra o alimento que ele recebia, agradeço a ele por ter me ensinado isso. Ser universalista é sentir-se livre, sem culpas religiosas e nem pecados originais. O universalismo é tudo, tudo que leva ao religar com o Criador, tudo junto. A grande maioria das religiões, isso talvez vocês também não saibam, é chamada de exotérica. Não estou falando de esotérica não, tá? Exo significa externo. A maioria das religiões são exotéricas, ou seja, elas colocam o sagrado fora dela, externo. A minha avó não conseguia orar sem ajoelhar e olhar para o céu, porque ela achava que Deus estava só no céu. Então, as religiões trazem isso, ensinam isso, acabam por provocar um distanciamento ou diminuir a autorresponsabilidade. A responsabilidade é total nossa. É preciso que a gente comece a ver o Pai, o Criador, nesse religare dentro de nós. Dentro de nós. Senti-lo dentro de nós. Vocês já passaram por alguma experiência onde vocês sentiram que você realmente precisava dele ali dentro de você? E o que você fez? Você o recebeu? Ou você ficou esperando que ele fizesse algo lá do céu? Então, a proposta do universalismo crístico é contactar com o nosso ser interno, o Cristo interno dentro de cada um de nós. Porque o Cristo dentro de cada um de nós, ele é o reflexo do Criador em nós. Mais uma vez, imagem e semelhança nós temos. Nós jamais vamos perder. É intrínseco do ser humano. No dia em que nós acreditarmos verdadeiramente nisso, talvez a gente aumente a nossa fé. A nossa fé é muito pequena. Ao primeiro obstáculo a gente já se rende. Eu me lembro como se fosse hoje, jamais eu vou esquecer, experiências que a vida traz. Quando o médico chegou para mim, vou falar, e falou: o seu marido é o pior paciente da UTI. Ele não passa dessa Ela achou noite. que eu era o mais ruim. Mais Ele marvado. ele não passa dessa noite. E aí, quando eu vi, tinham vários médicos. Eu falei, poxa, todos ao mesmo tempo. Inclusive o meu genro também junto e falou, sogra, prepare-se. Amanhã tem uma notícia. Foi assim. Eu cheguei em casa, que eu não tinha condições mais de dormir no hospital. Eu cheguei em casa, eu segurei a imagem do Cristo, coloquei a mão no manto do Cristo e falei, eu toco o manto do Cristo, o Cristo toca o Marcelo. Fiz isso a noite inteira, em vigília. Eu tinha certeza, eu não tinha dúvida nenhuma. Eu olhei para todos aqueles médicos e falei, vocês estão enganados. Ele não vai morrer. O cuidado não está somente aqui, está num plano muito maior. Viveu. Tá aí, né? É isso, gente. Essa transcendência, ela não está longe de nós, ela está em nós.
Acreditem, cultuem a fé, acreditem que isso existe. Aí, depois disso, a gente vai começando a trilhar o que nós chamamos que é o caminho do amor. O que é amar? A gente fica achando isso tudo tão piegas, né? Ah, amar é não querer nada em troca. Ah, amar, né? Na verdade, amar é isso mesmo. É não querer nada em troca, é querer o bem per si. O bem pelo bem. Querer tudo de bom para todos os outros. É se ver no lugar do outro. Então, é um reconhecimento no outro. É ter a certeza da unicidade. É saber que todas as questões que te afetam vão chegar até mim. É a mesma questão. Então o amor não é nada egoístico ou apego. Eu amo tanto fulano que se ele me deixar, então isso não é amor, é apego. O amor verdadeiro não age assim. É muito pequeno esse amor, né? O amor é um sentimento que só encontra morada nos corações equilibrados e generosos. Então, gente, é uma trajetória, ninguém ama do dia para a noite. Nós estamos aqui ainda como bebês cósmicos. A gente ainda é muito pequenininho. Nós mal estamos começando a engatinhar. Mas depois nós vamos andar. Depois nós vamos caminhar, nós vamos correr. E depois nós vamos nos conectar na vertical. Não mais só na horizontal. Aí é o amor verdadeiro. Aí é o amor do Pai, o amor que transcende. E isso é muito diferente. Felizmente, a realidade tem raízes profundas, nunca se desfaz. E aqui nós estamos falando da realidade absoluta. Vê o próprio Jesus? Quem diria que a sua imagem teria tanta força e que prevalecesse até hoje? Quem eram os seguidores? Qual era a mentalidade daquela época? E ainda assim, a mensagem dele fincou raízes profundas na terra. Está em nós. O tempo todo está em nós. A mensagem do amor vencerá o mundo. Eu acredito nisso. Com a união de muitas faces e não de uma face só. Então, o conjugar, né, do verbo aqui para nós seria eu sou, você é, nós estamos. Unidade, consciência global. Esse é o nosso conjugar do hoje, do verbo aqui. E a gente fecha aqui com uma frase. Banha tua alma na luz do infinito sempre, que a vida comece a cada instante. E ela começa a cada instante. É só acreditar, né? Fechamos